Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Um acidente de viação ceifou a vida a 4 pessoas na madrugada de domingo no distrito de Kisiku, província de Inhambane. O sinistro ocorreu a pouco menos de 1 quilómetro do centro da vila. Presume-se que as condições climatéricas e álcool sejam as principais causas do acidente. O acidente aconteceu cerca das 22 horas de ontem, na zona mesmo da Vila Municipal de Kisiku, mais ou menos 1 quilômetro do centro da vila, né? No sentido norte, para quem vai em direção a Machicho e Inhari. Então, uma viatura do Estado embateu contra um caminhão que estava variado na faixa de rodagem, e daí resultaram 4 óbitos. Os 4 ocupantes da viatura pereceram. Os três pereceram no local e o outro à entrada do hospital. Quando o socorro chegou ao local, 3 dos ocupantes já estavam mortos, né? E ainda socorreu-se um para o hospital, mas já à entrada do hospital e pronto, pereceu. A viatura levava 3 funcionários do Estado, um elemento da DIC, portanto, Direção de Investigação Civil, um motorista do administrador e um outro funcionário da agricultura aqui. E o 4º ocupante alega-se ser um professor, mas no distrito de Omuini. Então tiveram esse azar, né? Embateram numa viatura, estava variada na via, na fila de rodagem. Talvez tenha sido também por causa da chuva, porque no momento estava a chover, né? E era noite, estava a chover, mas também provavelmente o efeito condução sob o efeito de álcool, porque na viatura foram encontradas várias garrafas com bebida alcoólica, com vinho, cerveja e uísque, né? Provavelmente o motorista ou os ocupantes estavam embriagados também. A falta de água para o consumo em Maputo devido à seca que a Zona Sul atravessa. Esta situação levou a Administração Regional de Águas do Sul a decidir restringir o abastecimento a partir de terça-feira, dando como prioridade ao consumo humano. A decisão de restringir o fornecimento de água deve-se ao fato da barragem dos Pequenos Libombos não ter reservas suficientes por falta de chuvas. A barragem dos Pequenos Libombos é responsável pelo abastecimento de água à cidade de Maputo, Matola e Boane, mas um levantamento feito na quinta-feira passada indica que os reservatórios estão a apenas 14% da capacidade. As autoridades decidiram, por isso, restringir o fornecimento. As águas da região de Maputo informam aos seus estimados clientes e ao público em geral que vai restringir o abastecimento de água a partir do dia 10 de janeiro de 2017, dando prioridade absoluta de acesso para o consumo humano. As referidas restrições consistirão no abastecimento de água em dias alternados, devido às dificuldades que se verificam no enchimento dos reservatórios do sistema de abastecimento. Diz um comunicado da empresa provedora de água em Maputo. As restrições no abastecimento de água já começaram a preocupar os consumidores. Será difícil, né? Porque quando há esses cortes de água, né, torna-se um pouco difícil, porque vamos ter que já diminuir, né, a maneira de usar a água. Eu sou da segunda, sou capaz de ter essa coragem de encher e das casas de banho, bidões de casa de banho, é aquele e as outras garrafinhas. E acha que vai ser suficiente? Não vai ser suficiente, mas tinha que fazer isso mesmo, porque não tem outra maneira de fazer. O alerta da falta de água nos Pequenos Libombos foi lançado em dezembro do ano passado, quando o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos anunciou restrições aos grandes projetos agrícolas. Estou a falar neste caso das grandes empresas que fazem agricultura e as pequenas também, que era montante, que era jusante. Fomos diminuindo para 75%, depois diminuímos para 50%, agora estamos a 25%, mas a situação a continuar assim significa que nós já estamos numa situação em que temos que voltar a ter outros cenários de gestão. Para aqueles que são os grandes regantes, interditarmos, enquanto não voltarem a haver subidas do caudal
que possam preencher os níveis aqui na Albufeira. Isso para quê? Para conseguirmos garantir aquela água que nós precisamos para a estação de tratamento de Umbilus, que é para abastecer o Grande Maputo. A Administração Regional de Águas do Sul promete dar indicações de locais onde os caminhões cisternas poderão tirar água para outros fins, além do consumo humano direto. Estamos a ler um comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia que prevê mau tempo para os próximos dias em algumas províncias do país, com destaque para as províncias de Sofala, Zambésia, Tete, Manica, Nampula e Niassa. Na província de Sofala, os distritos de Buzi, Xibabava e Machanga poderão ser os mais afetados, enquanto que na Zambésia os distritos de Morumbala, Milange, Gurui, Mocuba e Alto Moloque estão, portanto, entre os destacados. Em Tete, os distritos de Xangara, Caorabassa, Mágoa, Zumbo, Marávia, Chifundi, Macanja, Angónia, Tsangano e a cidade de Tete, enquanto que Manica, os distritos de Mossurize, Sossundenga, Manica, Barui, Machaze e Guru. Em Nampula, os distritos de Malema, Lalaua e Ribaue. Niassa, distritos de Macanhelas, Coamba, Metarica, Maua, Mandimba, Ngaúma, Lago, Moembe, Sanga, Mavago e cidade de Lixinga. O INAM prevê a continuação de períodos de ocorrência de chuvas fortes e muito fortes, mais do que 50 milímetros em 24 horas, acompanhadas de trovoadas e ventos, com rajadas fortes até o dia 11 de janeiro de 2017, nos distritos acima indicados e ao longo do Vale do Zambeze. Prevê-se também que a partir da noite do dia 10 de janeiro de 2017, a província de Cabo Delgado, portanto, seja afetada por chuvas fortes acompanhadas de trovoadas. O INAM alerta para a tomada de medidas de precaução e segurança face ao risco associado às chuvas fortes. Avançamos agora para Nampula, onde populares congratulam o governo e a Renamo pela suspensão temporária das hostilidades militares no país. Aqui eles defendem um acordo definitivo para que se possa viver uma paz tranquila e efetiva em Moçambique. Os nossos entrevistados referem que a paz é importante e defendem um acordo definitivo de cessação das hostilidades militares entre o governo e a Renamo. A gente viajar tranquilamente, sem problema. O que nós apelamos é a paz, é a conversação entre eles, os políticos, para que o país esteja em paz e todos nós estejamos felizes, todos moçambicanos. A paz é uma coisa muito importante para nós, para povos, né? Porque nós queremos paz, paz. Não há mais outra coisa que a gente precisamos, porque se existir paz nesse país, as coisas vão melhorar. E nós queremos que nosso país melhore. Já não existir outra coisa, nem crise, nem nada. Sim. Haverá circulação? Não, nós estamos a circular livre. Exatamente, até porque houve um tempo aí que se falava se era essa zona de Namaíta aqui Mulher, não sei o quê, mas não há situação que está a impedir. Viajamos à vontade e voltamos à vontade. Essa semana estou a viajar a Moloco e volto, não há comentário de Murubula, não sei que aqueles homens ali. Já estou contente. O melhor era de isso cessar de vez, esses dirigentes aí sentarem, coordenarem como assim já. Que é para estarmos livres, estarmos a dormir fora como antes, né? Mais meses, um ano, mais 10 anos, por enfim, com paz em Moçambique. E até 2 meses não é suficiente, mas por enfim, são decisões que tomam os barões do país. O líder da resistência nacional moçambicana, Renamo, Afonso Jacama, anunciou o prolongamento por 60 dias da trégua temporária para dar tranquilidade às negociações de paz no país. A medida resulta das discussões políticas em curso. O ciclista Norberto Varinde percorreu mais de 600 km da Beira a Quilimane para transmitir a necessidade da paz para os moçambicanos. Norberto Varinde, de 50 anos de idade, diz que deparou na zona de conflito com ossadas humanas ao longo do caminho. Trata-se de uma maratona levada a cabo no quadro de 2 meses da trégua das hostilidades militares. Norberto Varinde chegou a Nicoadala por volta das 12 horas e foi recebido por grupo de ciclistas de Quilimane. Logo na sua entrada começou a chover. Varinde saiu da Beira na última quarta-feira de bicicleta e chegou este domingo a Quilimane. Saí da Beira na quarta-feira às 16 horas. O raio teve um percurso de 4 etapas, com uma estimativa de 230, 240 km por dia. Foi tudo bom e veio a calhar com essa trégua da paz
foi uma maneira também de celebrar e aproveitar que as armas calaram por um tempo. Não tive sobressaltos, fui bem acolhido, tanto das forças dos dois lados. Tive a oportunidade de encontrar soldados de ambos os lados e receberam muito bem. Também a população que me encontrou pelo caminho tratou-me muito bem. Alguma parte do percurso tive que fazer de noite porque essa época do ano é muito quente. Este ciclista explicou que o motivo da sua maratona é essencialmente transmitir o sentido da paz no seio dos moçambicanos. Algumas situações fiquei um pouco arrepiado de ver em Amapasa cadáveres, ossadas humanas dispersas que não dignifica o ser humano. Penso que deviam ser recolhidas aquelas ossadas, enterradas. Causa impressão, não vou dizer que a coisa causou muita impressão, mas havia um objetivo e esse objetivo trouxe-me cá. Norberto Varinde explicou que não foi fácil tomar a decisão de entrar na estrada para pedalar num percurso que registrou conflito, mas a fé falou mais alto. Morreu ontem o antigo presidente de Portugal e negociador do Acordo de Lusaka, Mário Soares. Joaquim Chissano lembra Mário Soares como um lutador pela independência das colónias portuguesas. Chissano lembra ainda o abraço entre Mário Soares e Samora Machel, que ajudou a desbloquear a tensão nas negociações do Acordo de Lusaka. Um amigo da África portuguesa, um homem de liberdade e combatente da ditadura. São as palavras de Joaquim Chissano para lembrar aquele com quem nos últimos anos privou várias vezes. Mário Soares, podemos dizer que foi um aliado da nossa luta. A nossa luta era para a libertação nacional, para a independência de Moçambique, mas era uma luta, ao mesmo tempo, contra a ditadura de Portugal, portanto a ditadura portuguesa que colonizava Moçambique, e ele, Mário Soares, era um combatente em Portugal, às vezes na clandestinidade contra a ditadura e fascismo português. Joaquim Chissano lembra o informalismo e o contacto humano de Mário Soares nas negociações do Acordo de Lusaka, o que ajudou a desbloquear a tensão entre a ex-colônia e o Estado português. Ajudou a criar um clima de confiança mútua no diálogo, porque ele quis cumprimentar o nosso presidente como um amigo, portanto com um abraço, fugindo de todas aquelas formalidades de duas delegações que se encontram pela primeira vez, e criou um bom ambiente que permitiu que nós discordássemos, mas sem nos zangarmos. Discordamos e depois continuamos o diálogo até que concordamos. Já sem cargos governamentais, Soares e Chissano desenvolveram uma amizade e trabalharam juntos em organizações internacionais. Graças a essa amizade, Mário Soares, no papel de jornalista, entrevistou Joaquim Chissano em 2001. Ele convida-me para eu juntar-me a ele neste trabalho, mas antes disso tinha-me convidado para uma entrevista, quer dizer, em que a entrevista era feita por ele a mim, e com as minhas respostas que ele tinha que comentar. E chegou a fazer essa entrevista? Fizemos, já foi há muito tempo. Aliás, ele tinha me pedido para eu interceder junto do presidente Fidel Castro, para ele fazer a mesma coisa com Fidel Castro, porque simplesmente isso não foi possível por falta de disponibilidade do presidente Fidel Castro, até que ele próprio, Fidel Castro, ficou doente. O antigo presidente de Portugal foi apoiante da ideia da criação da CPLP, a comunidade que hoje congrega todos os países falantes da língua portuguesa. Com ele também privamos nos primeiros passos para a criação daquilo que hoje se chama a CPLP,
Ele esteve presente no encontro de Maranhão com o presidente Sarney do Brasil. Também esteve interessado no movimento dos países não alinhados. Também privei com ele algumas vezes no quadro da Internacional Socialista, que ele, como dirigente do Partido Socialista Português, representava o Partido Socialista na Internacional Socialista, quando eu representava o Partido Frelimo. Joaquim Chissano recordou também que a cooperação econômica entre Moçambique e Portugal iniciou com Mário Soares, na altura chefe de Estado. O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, diz que perde um amigo pessoal e recorda episódios que marcaram encontros entre ele e o antigo presidente português. Mais do que isso, Dhlakama considera que a morte de Mário Soares representa uma perda para Moçambique, dado o seu papel na libertação do país. Conheci pessoalmente, embora em termos ideológicos era socialista, pertencia ao Partido Socialista, mas era muito meu amigo, muito pessoal, e ele e a esposa dele, que acabou também de falecer no ano passado, a doutora Maria Barroso. Trabalhei com ela porque ela dirigia uma organização humanitária e às vezes, quando houvesse calamidade de fome, distribuía a alimentação aqui em Moçambique, naquela zona de Namacha, aí em Maputo. Mas ele mesmo, na altura, mesmo quando era presidente, eu chegava em Portugal e não era preciso o protocolo, recebia, era amigo pessoal, independentemente de questões protocolares, muito simples. Mário Soares, Moçambique, digo Moçambique, é amigo de Moçambique, quer Frelimo, Renamo, o povo em geral. Era um homem que fazia ligação com o povo moçambicano. Perdemos um dos grandes amigos, portanto, da Europa, para além de ser um amigo, falar a língua portuguesa. A maneira como compreendia os problemas de Moçambique e procurava ajudar Moçambique. Portanto, posso dizer que perdemos um grande político português, moçambicano, mas um amigo do fundo do coração que compreendia os problemas do povo de Moçambique. O presidente do MDM, David Simango, considera Mário Soares um herói africano residente na Europa e que a sua morte deixa toda a nação africana de luto. Para Simango, os Palopes e Moçambique em particular, muito devem ao antigo dirigente português pela sua contribuição na descolonização portuguesa. É uma notícia triste e nós queremos depositar aqui as nossas sentidas condolências e de pesar à República Portuguesa, aos portugueses, à família do Dr. Mário Soares e ao Partido Socialista, onde ele é fundador. Nós aqui lembramos perfeitamente do papel do Dr. Mário Soares nesse processo da descolonização. Os moçambicanos devem muito, tanto mais que ele teve uma passagem pelo Chibalo de São Tomé. Muitos moçambicanos, sobretudo aqui da região centro, acabaram não voltando porque foram mortas em São Tomé. E ele viu isso com os próprios olhos, sentiu isso na pele. E isso naturalmente lhe mobilizou mais, tendo em conta que ele, apesar de ser europeu, viveu de perto aquilo que são os processos da colonização portuguesa e do imperialismo que se implementava em Moçambique. Por outro lado, a relação que ele teve com o Dr. Humberto Delgado, que era da oposição ao regime, que felizmente a Beira votou massivamente, ele ganhou a maioria esmagadora na Beira. Portanto, a nível de todo o círculo eleitoral português na época, foi a Beira que votou em Dr. Delgado. Portanto, isso tudo motivou ao Dr. Mário Soares a conhecer melhor a vida africana e naturalmente defender os interesses africanos. Portanto, Moçambique e a África lhe deve muito, afinal de contas é um herói africano, mas residente na Europa.
Há muito mais por contar com relação e testemunhar com relação ao Dr. Mário Soares, mas a história continuará a falar dele em África. O mundo lamenta a morte de Mário Soares e destaca-o como um militante da liberdade. Jornais de todo o mundo, na edição de ontem e de hoje, veiculam mensagens sentidas de presidentes, antigos presidentes, dirigentes de instituições multilaterais, entre outras personalidades. O ex-presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, considera que Mário Soares foi uma das personalidades mais marcantes do século XX. Destaca o contributo decisivo para a defesa da liberdade e da democracia em momentos conturbados da vida de Portugal e a visão estratégica por ter percebido a importância da União Europeia. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, diz que a perda de Mário Soares é a perda de alguém que teria sido insubstituível na história recente, daí que o país lhe deve gratidão eterna. O presidente francês, François Hollande, também lamentou a morte de Mário Soares, salientando que a democracia portuguesa perdeu um dos seus heróis e a França um amigo de sempre. A ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, recorda Mário Soares como militante da liberdade. Num blog, Rousseff refere-se a Mário Soares como alguém adorado pelo povo e respeitado pelos adversários. Também antigo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recordou Soares como aquele que chama de um dos grandes homens do século XX. O governo da Índia transmitiu ao primeiro-ministro, António Costa, as condolências pela morte do antigo presidente da República, Mário Soares, adiantando que a Convenção da Diáspora Indiana fará no domingo um minuto de silêncio em sua memória. O presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, considera que, com a morte de Mário Soares, Portugal e a Europa perdem grande estadista e um visionário cujo legado vai perdurar. Está previsto que as cerimónias fúnebres de Mário Soares só começam na segunda-feira de manhã, com a saída do corpo do antigo presidente da República da sua casa para o Mosteiro dos Jerónimos, com passagem pela Câmara de Lisboa. O corpo será escoltado a cavalo pela Guarda Nacional Republicana. O funeral de Mário Soares será realizado terça-feira, mas as cerimónias fúnebres arrancam um dia antes, portanto na segunda-feira. O governo português decretou 3 dias de luto nacional e o funeral terá honras de Estado. O antigo presidente da República de Portugal faleceu este sábado, dia 7 de janeiro de 2017, no Hospital da Cruz Vermelha, onde esteve internado 26 dias. Desde 13 de dezembro. Mário Soares foi ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, primeiro-ministro e presidente da República e teve um papel crucial na libertação dos países africanos de língua portuguesa. Fazemos uma breve pausa no Jornal da Noite. Antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país. Maputo com uma máxima prevista de 30 graus Celsius, uma mínima de 19 graus. Para Xai-Xai, a previsão de 27 de máxima, mínima de 22 graus. Inhambane, com uma máxima prevista de 30 graus Celsius, uma mínima de 23 graus. Para a região sul, Beira com a previsão de 30 de máxima, mínima de 26, 26 de máxima para Chimoio, 19 de mínima, 33 de máxima para Quelimane, uma mínima de 25 graus, e para Teta a previsão de 31 graus Celsius de máxima e uma mínima de 22 graus. Lá mais para o norte, Nampula com a previsão de 32 de máxima, mínima de 22, 31 de máxima para Pemba, 25 de mínima, e para Lixinga uma máxima de 26 graus Celsius, mínima de 17. Maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para aqueles. Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado.
Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é? Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento? Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é crime. Mas a minha questão agora é: estou lesado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia, não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAMO à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país sem ídolos é um país sem referências. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade.
Um país sem ídolos é um país sem referências. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. O que distingue a STV Notícias? O roubo de combustíveis e assalto a caminhões, mesmo à saída do Porto da Beira, principalmente nos bairros da Munhava e Vaz, ao longo das estradas nacionais número 6 e 7, continuam preocupantes e com riscos elevados de haver registros de mais tragédias. O roubo de combustíveis, que já culminou com mais de uma centena de mortos nos últimos 2 anos, e de outros bens dentro e fora do recinto portuário e ao longo das estradas nacionais número 6 e 7, são frutos de uma organização criminosa que envolve alguns agentes econômicos de má-fé que investem em meios humanos e materiais para lograr os seus intentos. Esta acusação partiu dos próprios operadores neste encontro orientado pelo Ministro dos Transportes e Comunicação, Carlos Mesquita, que tinha como objetivo discutir ideias para pôr fim a estes atos. Estamos a falar de carros comprados para manusear o combustível que é roubado todos os dias. Tal como no princípio desta reunião se falou de Caprizange, o carro que ardeu em Caprizange estava a ser feita uma transfega do produto de um caminhão para o outro. Isto quer dizer que os elementos que estão a operar no roubo do combustível têm meios. É preciso ser feito um trabalho de polícia. Recentemente, a empresa Caminho de Ferro de Moçambique Centro esteve reunida com os utentes do Porto da Beira para tratar da segurança interna e os assaltos na rua Cruz Gomes, a única via que dá acesso à zona norte do Porto, dominaram o encontro. Isto preocupa-nos bastante, porque são caminhões de combustível que às vezes são alvos. E como diz aí meu colega, temos a população aí perto. Haver um incêndio daqueles, tanto vai ser pior que Caprizange, aqui na minha metrópole. A STV esteve nesse sábado na rua Cruz Gomes. A presença policial foi reforçada. Havia gente circulando pela rua a pé, de motorizado e de carro. Talvez, dada a presença massiva da polícia, não foi registrado, pelo menos neste sábado, nenhum assalto. A nossa reportagem ouviu alguns automobilistas. Nós que sempre sofrem, rasga lona, tira espelhos, corta as mangueiras de ar para conseguir roubar aqueles homens aqui. Principalmente aqui na linha feira, sofremos assaltos, somos tirados farolins, tampas que fecham as válvulas das descargas. Os supostos assaltantes não se intimidaram com nossa presença e até assumiram os atos. O que nós fazemos, nossos jackpots aqui para conseguir acendermos fogo. Próprios zimbabuanos, zambianos, sul-africanos que passam aqui devem deixar qualquer coisa. Isso é verdade. O que acontece é a falta do melhor que a malta faz, né? A falta do melhor, a falta de emprego. Os assaltantes alegam, por outro lado, que recorrem a esta prática porque todas as tentativas para conseguir emprego nos caminhos de ferro de Moçambique ou nas empresas que ali operam foram fracassadas. Já pedimos muitos empregos, só o nosso currículo sempre quando é da Munhava, muito Munhava, Matope, não aceitam. Quando vamos meter os documentos, dizem que você é da Munhava, vocês estão aí a roubar na estrada, enquanto nós não são todos.
refere-se que há motoristas que noutros pontos ao longo das estradas nacionais número 6 e 7 vendem combustíveis e outros bens em trânsito, colocando em risco a vida de muitos concidadãos. A Associação dos Transportadores da Beira, ou simplesmente a TAP, que esteve presente nesta reunião, afirmou que tem estado a tomar medidas para travar o roubo de combustível e de outros bens por parte dos seus associados de má fé. Há descontos que são feitos aos motoristas que em caso de short diesel, porque já o combustível, quando o transportador põe o combustível no caminhão, claramente ele sabe que esse combustível é suficiente para tantos quilómetros, mas o motorista mesmo assim, às vezes, como o Sr. Excelência acabou de dizer, ele arranja formas de, até mesmo com o selo aí na entrada do tanque, de desviar o combustível. Na sequência da insegurança do troço em causa, assim como de centenas de quilómetros que separam o Porto da Beira a alguns países da Interlândia, o Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, garantiu que já foi criada uma comissão interministerial com vista a estancar não só o roubo de combustível nas estradas nacionais, assim como de outros bens manuseados a partir do Porto da Beira. Carlos Mesquita não entrou em detalhes em relação à estratégia para estancar os roubos. Esse é um trabalho que não compete só ao setor de transportes, portanto é um trabalho conjunto entre o setor de transportes, o Ministério do Interior, o Ministério dos Recursos Minerais e Energia, entre outros atores, a nível de empresas já como são as próprias gasolineiras, o Caminhos de Ferro também transporta o combustível em vagões, portanto é um trabalho conjunto que vai ser feito. O ministro lembrou que os esforços do governo sem a colaboração dos operadores, dos transportadores e da população em geral, no tocante à segurança rodoviária, seriam inúteis. Um agente da polícia suicidou-se na província de Manica. O agente terá introduzido uma arma de fogo do tipo AKM na boca e, de seguida, primiu o gatilho, tirando a sua própria vida. Damião Abdul Ghani, primeiro cabo da polícia na corporação há 12 anos. São desconhecidas as motivações, mas por volta das 5 horas deste sábado, cumprindo com mais uma jornada de trabalho, levou o cano de uma KM à boca e acionou o gatilho, tirando a sua própria vida. Este caso de suicídio aponta que um membro da PRM, em plena atividade laboral, concretamente no distrito de Gondola, Amatongas, recorreu a um instrumento de serviço, portanto uma arma de fogo, para tirar a sua própria vida. No período em que o mesmo estava escalado, trabalhou normalmente e não apresentou qualquer comportamento anômalo. A STV tentou perceber junto dos familiares da vítima se haveria algum problema que terá conduzido o agente a pautar pelo suicídio, ao que estes disseram que Damião agia com normalidade. Nós não convivíamos com problemas familiares, não vivíamos problemas familiares que ele nos disse, que nos contou, e ele era uma pessoa mesmo muito aberta e sempre dizia o que se passava com ele. Não, despedir bem. Tem um amigo Fanta, até passaram junto com aquele senhor aí que está sentado aí, passaram junto dia 25. Esse aí, pelo menos, são testemunha. Eu liguei para o cunhado. Cunhado, o que está a se passar? Estão me chamando em Gondola. O que está a se passar com o mano? Estão me chamando no comando. Chegou o cunhado, eu disse, ouvi que mano Damião perdeu a vida. Eu comecei a chorar no carro. Os restos mortais do polícia suicida vão enterrar esta segunda-feira. Olhamos agora para a cultura. Mr. Bow e Lisa James lançaram hoje o vídeo da música The Way You Do. O trabalho, produzido há 2 anos, faz parte do projeto A Malta, uma iniciativa que pretende promover a união dos artistas e dos moçambicanos. The Way You Do é o título da música que junta Mr. Bow e Lisa James. Gravado há 2 anos, The Way You Do, uma mistura de ritmos nacionais e de outras latitudes, insere-se no projeto A Malta, uma iniciativa da Bank Entretenimento preocupada em promover a unidade nacional. Que é um projeto que une os artistas nacionais e também a ideia é passar uma mensagem da unidade nacional. A música se encontra no álbum do Mr. Bow, a música do Mr. Bow é ao lado da Lisa, produzida por Mr. Dino.
teve uma direção do Jean Marcelo, produzido para bem entretenimento, letra e melodia foi do Mr. Bao. Quer dizer, foi uma música feita com muito amor e em colaboração de muita gente. E tivemos uma colaboração muito especial que é do percussionista Yupuro. Além desta parceria que junta dois grandes nomes da música popular moçambicana, Bang garante que ao longo do ano serão lançadas mais colaborações musicais. As músicas que vamos apostar esse ano ainda vem várias colaborações com outros artistas o ano todo. É só esperar para ver. The Way You Do de Mr. Bao e Lisa James a fecharem o Jornal da Noite e esta maneira como nós fazemos. Muito boa noite e até amanhã pontualmente às 19 horas mais 55 minutos para mais informação. Veja a seguir o Grande Plano.